Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a generosidade do pastor Santana em nos dar a oportunidade de estar convosco e de partilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E partilhar também o projeto Boaz. Eu estive com ele há umas semanas atrás. Eu uso uma barba ralinha, daquelas tipo 3 dias por fazer. Mas quando o vi, eu fiquei encantado. Parecia-me um ancião respeitoso. E eu disse, não, eu tenho uma carinha ainda de menino, não é? Então eu vou deixar crescer a barba como ele, para ficar mais respeitoso. Pois já vi. Estou a brincar. Vamos àquilo que nos importa, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, projeto Boaz. Os descrentes não sabem o que isso é, ficam estupefactos o que é isto Boaz. E para nossa surpresa, alguns crentes também não sabem o que é, quem é Boaz. Eu não vou dizer-vos quem é Boaz, porque os irmãos certamente conhecem. Já agora dar os parabéns ao professor da Escola Bíblica Dominical, eu não sei onde é que ele está, mas foi uma lição extraordinária. Senti-me abençoado com isso e perceber que os irmãos aqui ensinam a palavra de Deus em toda a sua pureza, em toda a sua fidelidade. Parabéns por isso. É raro. Então, o que me importa neste momento é apresentar algumas das características deste homem Boaz. Eu esqueci-me há pouco. Eu trago saudações da Igreja Batista de Mãe Martins e da Igreja Batista de Tremês, que tenho estado a apoiar. Portanto, os irmãos sintam-se saudados. E também fico muito contente de ver aqui uma familiar minha, minha prima Lídia, que para mim tem a ver muito com o meu ministério, porque foi no funeral do pai dela, que era pastor, que Deus pela primeira vez falou ao meu coração para o servir. E isso nunca saiu da minha mente. Bem, então, história de Noemi, história de Ruth, história de Boaz, é uma das mais belas histórias de amor que nós encontramos narradas nas Escrituras. É meu desejo que, no fim deste sermão, o Senhor tenha falado ao nosso coração e lançado desafios à sua igreja, que são os irmãos, cada um de nós. Então, olhando para... vamos abrir no livro de Ruth. Convém, não é? Quando se prega, convém ler um texto bíblico. E eu hoje vou ler apenas, não no início, mas vou lendo à medida que vou falando deste assunto de Ruth. E os irmãos irão virando as páginas e acompanhando. Irmãos, a situação era uma situação extrema. Noemi tinha ido com o seu marido, Elimeleque, e com os seus filhos Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá e foram morar nas terras de Moabe, por causa de uma grande fome que surgiu em Belém. A fatalidade atingiu esta família e atingiu-a com a morte do marido, de Elimeleque, e posteriormente com a morte dos 2 filhos, Malom e Quilion, deixando 3 mulheres viúvas, 2 delas jovens senhoras. Então, perante esta adversidade, Noemi resolve voltar para Belém, mas coloca as suas noras perante o drama da separação. Ela instou com as suas noras para que elas regressassem para o seu povo, que eram o povo de Moabe. E depois de alguma insistência, ela conseguiu convencer uma das suas noras, Orfa, a voltar para a casa dos seus pais. No entanto, pelas Escrituras nós sabemos que o mesmo não aconteceu com Ruth. Ruth recusou-se a deixar de acompanhar a sua sogra e pronunciou uma das mais belas expressões de amor e de fidelidade. Os irmãos abram Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Diz assim, Ruth a falar para a sua sogra Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Mas faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte,
me separar de ti. Já tenho visto alguns jovens, quando casam, usarem este texto para fazerem os seus votos. Então, irmãos, Noemi regressa ou quer regressar a Belém. Belém, o nome traduzido é Casa de Pão. Depois de ter estado 10 anos fora de Belém. E este era o tempo para recomeçar a vida. E apesar das circunstâncias adversas e dos sentimentos inquietos de Noemi, ela chega com a sua nora Ruth a Belém, precisamente no início da cevada. Os irmãos vejam capítulo 1, versículo 22. Diz assim o texto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aqui abre-se um novo capítulo na vida destas duas viúvas. A extrema pobreza destas duas mulheres vai abrir as portas para um novo tempo de abundância, de felicidade para ambas. Este é o propósito do nosso projeto. Trazer força e esperança às famílias. Muitas das famílias com quem nós trabalhamos vivem completamente consumidas pela angústia, tristeza, falta de esperança, sem ver saída para os seus problemas, a ponto de deixarem na nossa fundação os seus filhos para que nós os acolhamos. Há um tempo atrás, uma criança foi-nos deixar num banco do nosso jardim, já noite escura, embrulhada numa manta. Esta criança foi por nós recolhida e depois foi enviada para uma família de acolhimento, até que nós, enquanto instituição, conseguíssemos encontrar um apartamento para esta família, reunirmos o valor da caução, mobilarmos a sua casa, criarmos os apoios financeiros e alimentares para esta família, para que a Segurança Social pudesse devolver a criança ao seu ambiente familiar. Hoje esta criança, o Gabriel, ele está no nosso infantário. E é uma bênção ver a sua alegria. E está lá gratuitamente. Os seus pais já têm emprego e conseguiram alguma autonomia, apesar de nós estarmos sempre atentos à sua situação. Meus irmãos, isto é o projeto Boaz. Nós fomos os instrumentos que Deus usou para abençoar esta família e trazer-lhes força e esperança para enfrentarem o futuro. Com esta crise, com esta guerra, nós recebemos 4 famílias. Famílias que estavam perdidas pela Europa, fugidas da guerra. A roupa, as recordações, a casa, o emprego, o carro, a igreja, os familiares, tudo ficou para trás. Noutra vida perdida para sempre. Fomos capazes de os acolher nas nossas casas, tratar da sua legalização, integrar os seus filhos na escola, conseguir trabalho para alguns deles e lançar até alguns nos seus próprios negócios familiares. Isto é o projeto Boaz. Nós fomos um instrumento de Deus, mais uma vez, para abençoar famílias, trazer-lhes força e esperança para enfrentarem o futuro. Quando o ancião, cansado de dias, abalado pela solidão de quem viu partir o amor da sua vida, e os 2 filhos, um atrás do outro, em poucos meses, foi-se a alegria, foram-se as forças, nenhuma esperança. Nós temos sido capazes de assegurar a sua alimentação, a higiene da sua habitação, o acompanhamento da sua saúde. Isto é o projeto Boaz. Nós fomos o instrumento que Deus usou para abençoar este ancião e trazer-lhe força e esperança para enfrentar o futuro. Meus irmãos, quando uma pessoa ou uma família perde esperança, também perde as forças. Ela fica abatida a ponto de não vislumbrar qualquer motivo para viver, qualquer motivo para lutar. A esperança é a força que nos impulsiona a irmos mais longe. Noemi
pensou que o sofrimento se tinha instalado definitivamente na sua vida e que agora este era o seu destino. E foi por ter este sentimento que decidiu erguer um monumento à sua dor e com isso mudar o seu nome para Mara em vez de Noemi. E Mara significa amarga. Tal era o seu sofrimento. Apesar de neste mundo nós passarmos por aflições, meus amados irmãos, nós não fomos destinados para sofrer. O projeto de Deus para a nossa vida não é o sofrimento, mas as bem-aventuranças. As nossas, diz Paulo, as nossas leves e momentâneas tribulações transformar-se-ão em eterno peso de glória. Podemos passar por dificuldades, por aflições neste mundo, mas o que nos espera não é isso. Enquanto Fundação de Vertente Educativa e Social, nós queremos ser a Belém para todos aqueles que vivem na nossa cidade e nos arredores. Queremos ser um lugar de refúgio, de fortalecimento para famílias fragilizadas, desestruturadas, algumas delas mesmo destruídas. Irmãos, pelo texto, nós vemos que havia muita fome em Belém. Como eu já disse, Belém era casa de pão. E havia fome na casa de pão. Belém é o símbolo da igreja contemporânea. A igreja também é casa de pão. Enquanto igreja, cumpre-nos a responsabilidade de alimentar aqueles que têm fome. Muitas das pessoas que chegam a nós trazem histórias de pobreza, trazem histórias de fome. Ou os seus filhos passam fome, ou eles mesmos, para poderem dar comida aos seus filhos. Infelizmente, a maior parte das igrejas não são sensíveis ao sofrimento do seu semelhante. Não têm resposta para alguém que se abeire da igreja em busca de alimento. E fecham o seu coração. Mas o pão que mais falta faz nos nossos dias não é aquele que é feito de trigo, perdão, mas aquele que procede da boca de Deus. É fome desse pão do céu que nos faz querer buscar a Deus com todas as nossas forças. As famílias que nos procuram quase diariamente vêm em busca do pão físico, mas desconhecem que verdadeiramente aquilo que elas precisam é experimentar as maravilhas de Deus. Este é o nosso propósito maior. Depois de saciarmos a fome, depois de as apoiarmos no seu sofrimento, dar-lhes a comer, como diz Jesus, o pão da vida. Porque quem vai a Jesus nunca mais terá fome, nem sede. E terá a vontade de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, uma das nossas preocupações enquanto Projeto Boaz é não cairmos na tentação de apenas providenciarmos respostas para as necessidades das famílias. Eventualmente ter um bom berçário. Como testemunhou a senhora lá do banco, não é? Há pouco lembrei-me do nome dela e agora já não me lembro. Mafalda. Exatamente. O nosso objetivo primário não é ter um bom berçário, uma boa creche, um bom pré-escolar, um bom ensino desde o primeiro ciclo até ao 9º ano, um bom centro de dia, um bom apoio domiciliário, um bom gabinete de apoio a imigrantes, ou até mesmo habitações para emergência social. Não é este o nosso propósito maior. Mas, principalmente, saciar a sua fome espiritual, apresentando-lhes o pão da vida. Sabemos que uma vida tocada pelo Espírito Santo, ela vai ser mudada. Vai ser mudada no seu pensamento, vai ser mudada nos seus valores, na sua forma de viver, no seu caráter. É completamente transformada. E isto mudará a forma como ela irá encarar com confiança o seu futuro. Se as pessoas e as famílias à nossa volta não encontram nas igrejas e nas instituições das igrejas casas de pão,
então elas vão nos deixar para trás, como Noemi deixou Belém. Foi o que aconteceu com esta família. Quando a fome chegou a Belém, Elimeleque, Noemi e Malom e Quilion abandonaram a casa de pão em busca de respostas para as suas necessidades. Perdão. Irmãos, isto devia envergonhar-nos como igrejas. Há muitos milhares de pessoas à nossa volta à procura de pão físico e espiritual. E quando não encontram nas casas de pão, elas procuram-nos onde lhes dão pão. E pão muitas vezes envenenado. É triste constatarmos que em muitas igrejas os famintos não encontram nada nas despensas. Além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receitas de pão, fornos frios e empoeirados. Não há pão. Entretanto, de acordo com o texto, chega o rumor a Moabe e Noemi deseja voltar para Belém porque já havia pão. Vejam o verso 6, o que diz, capítulo 1. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Meus irmãos, nós queremos que com este projeto, que os famintos deste mundo ouçam que há pão na casa de pão e sejam atraídos de forma irresistível e possam constatar que é verdade, que existe realmente pão com fartura, onde podem matar, saciar a sua fome, e que Deus está nas igrejas e que Deus está nas instituições das igrejas e que a glória de Deus resplandece na igreja para sempre. Vamos ver o encontro de Boaz com Ruth. Quando Ruth vai àquele campo para apanhar espigas caídas no chão, ela não tinha a noção de que o seu encontro com Boaz não era uma coincidência, mas era parte do soberano propósito de Deus. O conjunto das circunstâncias que não tinham sido planeadas, que para Ruth tinham sido coincidências, faz parte do gracioso plano de Deus. Não foi a sorte que a conduziu aos campos de Boaz, mas foi uma agenda que foi traçada no céu. Nós estamos convencidos de todos aqueles que já servimos até hoje, mais de 3.150 pessoas, tanto no Centro Social Batista como no Crescer na Palavra, bem como aqueles que futuramente nós vamos servir, através desta estrutura que os irmãos ficaram a conhecer, não vêm até nós por casualidade, mas trazidas pelo Senhor, e que estão enquadradas no plano que Deus tem para eles, ainda que eles não o saibam. Boaz foi o nome que nós escolhemos para o projeto, por causa das suas características. E eu quero realçar algumas para os irmãos. Boaz é o reflexo do amor gracioso de Deus. Boaz era familiar de Noemi e era o remidor mais rico, diz o capítulo 2, versículo 1. Perdão, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Meus irmãos, era um homem íntegro, era um homem piedoso, era um homem influente, um grande agricultor que cumpria as exigências legais para poder ser o resgatador desta família. O seu nome significa Boaz, nele há força. E aqui nós fomos buscar a força para as famílias. Sendo Ruth uma viúva, ela podia ser resgatada pelo seu familiar mais próximo. Isto era costume entre o povo de Deus, que um familiar pudesse resgatar um membro da família ou que tinha sido vendido como escravo, ou que precisasse de vender a sua terra por causa de alguma dívida, ou que tivesse de ver o seu nome resgatado por meio de um casamento levirato. O casamento levirato era uma prática não só entre o povo de Deus, mas em todo o Médio Oriente. E consistia no seguinte:
quando falecia o marido, competia ao irmão solteiro poder casar com a viúva e tentar garantir descendência ao seu irmão falecido, através do primeiro filho que tivessem. Agora, o problema neste caso é que não só o marido tinha morrido, mas o irmão também. Então competia ao familiar mais próximo. E o familiar mais próximo não era Boaz, era um outro homem. Por isso Boaz foi ter com o resgatador que estava antes dele, o que prova a seriedade deste homem. Ele podia ter tentado contornar o assunto, ir direto, mas não, ele cumpriu os requisitos todos. E só depois da renúncia daquele homem, em redimir Ruth, é que Boaz avançou para resgatá-la e casar-se com ela. Irmãos, também é propósito do nosso projeto ser remidor, entre aspas, de todos aqueles que estão fragilizados, que estão destruídos, sem força e sem esperança. Também nós sentimos a responsabilidade de socorrer os famintos, os desfavorecidos, os rejeitados da sociedade, trazendo-lhes força e esperança de um futuro melhor. Nós queremos fazer a diferença na vida destas pessoas, providenciar a satisfação das suas necessidades espirituais. E nós nunca saberemos o total alcance do nosso trabalho. Tal como o Boaz, certamente, nunca suspeitou que o seu filho com Ruth, que se chamava Obed, desse origem à descendência do Messias. Curioso. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, do rei Davi, o maior rei de Israel, e o próprio Messias, que viria ao mundo 1000 anos depois, era da descendência de Davi, por isso era chamado filho de Davi. Nós nunca sabemos o que Deus pode fazer com uma vida. Em segundo lugar, Boaz era um homem de Deus. Os irmãos vejam capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. O Senhor era presença contínua na vida de Boaz. Boaz era um verdadeiro crente e, por consequência, o melhor patrão. Vejam que ele chega ao pé dos seus trabalhadores e lança sobre eles uma bênção. Não podemos dissociar a nossa fé da nossa relação com os trabalhadores. Eu não consigo conceber um crente que seja patrão e que destrate os seus trabalhadores. Não é crente. Uma fé viva em Deus previne o uso indevido de autoridade desmedida, de desrespeito para com os outros que nos servem. Boaz, vimos pelo texto, é um abençoador. Ele trata as coisas do dia a dia, aparentemente banais, como se de uma liturgia de adoração ao seu Deus se tratasse. É assim que nós também funcionamos na semana. O que fazemos pode ser encarado como um culto a Deus. Ele faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Para ele não há esta dicotomia entre a vida secular e a vida sagrada. Para ele tudo é sagrado. E neste verso podemos ver a forma abençoadora como ele se dirige aos seus empregados. O seu relacionamento com os homens revela o seu íntimo relacionamento com o Senhor. Não é possível separar as coisas. Não há uma vida cristã ao domingo e uma vida secular durante a semana. O projeto Boaz dará certamente trabalho a mais de 120 pessoas. E queremos também ser como o Boaz. Tratar todos os empregados com deferência, com educação, com respeito e amor, para que não seja o nosso proceder o empecilho para que eles cheguem à fé. Bem pelo contrário. Terceiro, Boaz era um homem compassivo com os estrangeiros. Era um homem bondoso para com os estrangeiros, que não tinham qualquer direito a reivindicar o que quer que fosse. Vejam no capítulo 2, versículo 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth:
ó filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que segarem, irás após elas, e não darei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Meus irmãos, era um homem atento àquilo que o rodeava. Logo se apercebeu que havia ali uma pessoa desconhecida. E de imediato ele quis saber quem ela era. Às vezes nós passamos ao lado de pessoas em grande sofrimento. Nem temos tempo para parar e para olhar e para nos apercebermos disto. Eu vou contar-vos um episódio que aconteceu comigo que me marcou até hoje e acho que me vai marcar até ao fim dos meus dias. Um dia eu estava a sair da instituição, ia de carro buscar à estação alguém que ia ter connosco e quando chego ao portão, um homem abeirou-se do meu carro e me disse: eu preciso de falar com alguém. Eu estou há 3 dias fora de casa, não consigo voltar para casa, estou a viver na rua, estou num drama. E eu virei-me para aquele homem e disse: olha, eu vou só ali à estação, são 10 minutos, e eu estou aqui, o senhor, se não se importa, sente-se aqui num banquinho no jardim, que eu venho já, e eu falo consigo. Meus irmãos, até hoje, quando eu voltei, aquele homem não estava lá. Eu não sei o que aconteceu àquele homem. Até hoje eu me culpo e tenho pedido perdão a Deus por não ter tido sensibilidade para perceber o sofrimento em que aquele homem estava. Certamente haveria alguém que poderia ir em meu lugar buscar aquela pessoa à estação. E eu não tive sensibilidade para isto. Boaz era um homem muito sensível àquilo que o rodeava. As pessoas não lhe eram indiferentes. Mesmo aquelas que não pertenciam à sua posição social ou que não eram seus compatriotas. Não lhe era alheio o sofrimento dos outros. Oh, irmãos, nós às vezes sentamos no banco da igreja e na mesma correnteza está um irmão em grande sofrimento. E nós sorrimos e acenamos. Nem percebemos o sofrimento em que ele está. Enquanto Projeto Boaz, nós revemos-nos na postura deste homem. Não queremos ficar indiferentes ao sofrimento e às necessidades de crianças, jovens, estrangeiros. Nós queremos servi-los o melhor que pudermos e soubermos, de forma a honrar o nome de Deus, a trazer glória ao nome de Deus, porque também temos a consciência de que a forma como nós servimos servirá de testemunho que o Senhor usará para tocar as suas vidas com a sua misericórdia e com a sua graça. Boaz também era um homem que oferecia graça. Os irmãos vejam o versículo 8 e o versículo 9. Então disse Boaz, aliás já o lemos, não é? Mas vou referir de novo. E olhar para o versículo 2, olhem o que diz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E agora vejam o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E o verso 13 diz assim, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Meus amados irmãos, naquela manhã, Ruth saiu para o campo para apanhar espigas e procurava alguém que lhe mostrasse graça. A graça é um favor que nos é concedido quando nós não merecemos coisa alguma, nem temos como pelo nosso esforço consegui-lo. Como mulher viúva, como mulher pobre, como mulher estrangeira, ela não tinha nem poderia reivindicar coisa alguma, que quer que fosse. O canal da graça foi Boaz. Notem a maneira atenta como Boaz cuidou de Ruth. Deu-lhe ordem para ficar no seu campo e não ir para outro lugar.
Este desejo de sermos graciosos uns com os outros não é algo que nos é intrínseco. Não faz parte da nossa natureza. De modo algum. Nós aprendemos isto com Jesus. No plano espiritual, graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer. Nós que estamos perdidos, Deus dá o passo para nos socorrer. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer para si. Diz a palavra de Deus pela boca do apóstolo João na sua primeira carta: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto é graça. Por isso, irmãos, a salvação não foi algo que Deus improvisou, mas sim aquilo que Ele planeou na eternidade para nós. Ora, o projeto Boaz também tem o propósito de ser um vínculo, o veículo da graça de Deus para todos aqueles que nos procurarem. Nós não vamos questionar de onde vêm, não vamos questionar quem são, o que trazem. Apenas os queremos amar. E deixem-me que vos diga, irmãos, amar não é como alguns aí dizem, que é um sentimento nobre. Amar não é um sentimento. Amar alguém implica agir em seu favor. Amar é ação, não é sentimento. Amar alguém implica que possamos agir em seu favor, movendo-nos na sua direção, aliviar a sua carga sem qualquer contrapartida. Apenas amar, como fez Boaz. Falta um ponto só. Os irmãos já podem ficar descansados. Eu não sei a hora. O pastor levou o telemóvel. Boaz era um homem que oferecia provisão. É o que diz o verso 9. Não apenas ele permite que Ruth vá até ao seu campo e que possa colher espigas, não apenas isto, mas proporciona-lhe a mesma provisão que ele concede aos seus trabalhadores. Dá-lhe liberdade para beber da água, da sua água e desfrutar a companhia das suas trabalhadoras. Oh, meus irmãos, Boaz também nesta sua atitude é o retrato de Jesus Cristo. Jesus partilhou connosco as riquezas da sua misericórdia e do seu amor. Ele partilhou connosco as riquezas da sua graça. Ele partilhou connosco as riquezas da sua glória. Ele partilhou connosco as suas insondáveis riquezas. Eu estou a citar textos bíblicos. Nós somos estrangeiros, ou éramos estrangeiros indignos. Somos agora membros da família de Deus e temos toda a sua herança à nossa disposição. Que coisa maravilhosa. Mais uma vez vos digo, enquanto Projeto Boaz, nós não nos predispomos a fazer isto porque somos melhores do que os irmãos, mas porque aprendemos assim de Cristo, sendo Ele o nosso exemplo maior. É possível sermos assim? É, irmãos. Boaz foi capaz. E este é o desafio para nós hoje. Se assim o fizermos, nós estamos a espalhar Jesus em nosso viver e a não tornarmos a nossa religião vã. Olhem o que ele dá, além disso, no verso 13. Não deu só espigas. Neste versículo, Ruth reconhece o tratamento amoroso de Boaz. Ele demonstrou graça para com ela, dando-lhe conforto, falando-lhe ao coração. Não basta nós servirmos a alguém, dando-lhe o alimento que ela precisa, ou suprindo outra carência. O importante é nós sermos amorosos com aquela pessoa. Nós sermos consoladores daquela pessoa. Ela estava mais carenciada, provavelmente, de consolo do que de alimento. E Boaz abriu as portas da provisão, mas, sobretudo, ele abriu os celeiros do seu coração e a abundância do seu amor. Enquanto Projeto Boaz, nós não queremos perder de vista esta postura de Boaz. Mais importante do que matarmos as carências materiais do povo à nossa volta é darmos-nos a nós mesmos. Identificarmos com o sofrimento dos outros. Abraçarmos os seus corações de forma a fortalecê-los, a animar e a trazer esperança às suas vidas. Nós acudimos lá no lar de idosos, uma senhora com 50 e poucos anos, abandonada pela família
no aeroporto de Lisboa quando vieram de África. E ela ficou ali sem família. Cada vez que aquela senhora precisava de ir ao hospital, ligavam para a minha casa e eu saía à meia da noite para ir com ela ao hospital. Eu não tinha obrigação disto. Mas eu tinha deixado um trabalho onde ganhava mais, onde trabalhava com números e com lucros, para trabalhar com vidas. Sabem qual era a minha recompensa? É quando chegava o dia dos pais, ela vinha ter comigo, que era mais velha que eu, e dava-me uma flor. Precisamos nos dar a nós mesmos, às pessoas. Boaz é um homem que excede nos seus atos de bondade. Vejam, e vou terminar com o versículo 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixei a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Oh, irmãos, vejam como Boaz, para além de ter oferecido a Ruth o seu campo, a sua proteção, a sua provisão, a sua companhia, a sua consolação, este homem também deu ordem aos seus trabalhadores para que deixassem algumas espigas especiais para que Ruth pudesse apanhar. Ele foi além daquilo que era esperado. À semelhança de Boaz, nós também queremos ir além daquilo que são as exigências legais. Queremos fazer bem melhor do que aquilo que qualquer centro social neste país ou escola consegue fazer. Queremos marcar a diferença de modo a que as pessoas que vivem na nossa cidade, no nosso concelho, vejam a diferença e a excelência dos serviços que nós prestamos. Sabemos por força da razão, por sermos filhos do Deus Altíssimo, que podemos fazer melhor que os do mundo. Não tenho dúvida disso. Porque estamos certos de que este projeto é do Senhor e Ele nos capacitará com a sua sabedoria a irmos mais além e a trazermos-lhe glória e honra ao seu nome, para a bênção do povo. Meus irmãos, há pouco eu disse-vos que nunca conheceremos o impacto do nosso trabalho na vida de crianças e jovens e adultos que nos propomos servir. Como vos disse, no caso de Noemi e Ruth e Boaz, o seu filho Obed dá origem à descendência de Davi e à origem da descendência de Jesus. Nós acreditamos que ao ensinar estas crianças, a estes jovens, os valores, a ética de Deus, que está expressa na sua palavra, bem como o seu amor por elas, nós estaremos a construir o seu caráter e a formar cidadãos tementes a Deus, que serão uma bênção no lugar onde estiverem a servir e a trabalhar. Serão uma referência e uma influência. Um dos problemas da nossa sociedade é o resultado de nós, enquanto cristãos, termos abdicado de estar nos lugares de decisão. Tudo o que é decidido neste país, nós não estamos lá. Já repararam? Estão outros por nós. Nós temos abdicado disso. Outros tomaram o nosso lugar impondo agendas. A agenda do aborto, do casamento entre homossexuais, a adoção de crianças por famílias compostas por 2 pais ou 2 mães, a legalização agora da eutanásia. Onde é que nós estamos? Queremos transformar a sociedade. Por isso, irmãos, nós propomos investir na formação e de convicções cristãs destas crianças, que moldem o caráter delas para abençoar as novas gerações. Queremos contribuir para que elas cumpram diariamente o pedido de Jesus de serem o sal da terra e a luz do mundo, isto é, serem influência e serem também referência neste mundo. Queremos que saibam que aqui, tal como Ruth, nós iremos cruzar vales e montes, atravessar pontes muito estreitas e pântanos certamente ludescentes. Que aqui o nosso corpo é fustigado pela doença e até cai pela fúria implacável da morte. Mas o fim da nossa jornada não será um túmulo frio, coberto de pó, mas uma eternidade cheia de glória.
onde nós reinaremos com Cristo para sempre. A morte, para nós, não tem a última palavra na nossa vida. Seguiremos os passos daquele que arrancou o aguilhão da morte, o nosso Redentor, que é a ressurreição e a vida. Em breve, muito em breve, irmãos, a trombeta de Deus soará. Em breve a voz do arcanjo será ouvida. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Em breve todo o joelho se dobrará, mesmo aqueles que agora não querem dobrar. E toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. O projeto do Oásis é muito mais do que um projeto social, um projeto educativo ou de outra ordem. É, sobretudo, o cumprimento da ordem de Jesus. Nós fazemos a diferença neste mundo, trazendo a este mundo o bom sabor de Cristo, em contrapartida com o mau sabor que este mundo tem. Conseguirmos viver a vida cristã de forma ativa, real, para que os outros vejam Cristo em nós e se sintam atraídos pelas riquezas da glória do seu reino e pelo esplendor da sua excelente grandeza. Meus irmãos, que Deus nos ajude neste propósito. A sermos influência importante neste mundo, a transformarmos as novas gerações, para que Deus seja glorificado entre nós. Que Deus nos abençoe.